apresentar para vocês quem que vocês vão ouvir. A Silene, que eu agradeço muito mesmo de ter podido falar para a gente, é uma amiga de muitos anos, pessoa que eu admiro muito. Ela é graduada pela Universidade de Brasília em 95, fez o mestrado também na mesma universidade e fez o doutorado lá na Universidade de Maryland, da onde saiu o David Popple, que a gente ouviu falar aqui, tanto um pouco antes da fala da Bralin, a gente estudou um pouquinho ele, né? Então, ela estava nessa mesma universidade, trabalhando lá com o Hornstein, que é um sintaticista maravilhoso. Hoje, a Silene é professora e pesquisadora da PUC, e ela é membro do LAPAL, que é o Laboratório de Aquisição e Processamento de Linguagem da PUC, e também do INCOG, que é o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Neurociências e Cognição. Ela tem interesse em gramática, em desordens mentais e questões de especificidade de domínio. Na teoria linguística, ela tem interesse por sintaxe experimental, sintaxe comparada, especialmente recursividade, dependência de sintaxe semântica, nanosintaxe e a interpretabilidade dos pronomes na interface da gramática. Agora, ultimamente, ela também tem interesse em linguística evolutiva e no uso de métodos teóricos analíticos vindo da linguística formal e investigações sobre comunicação animal. E é sobre esse assunto que ela vai falar para a gente hoje. Eu agradeço muito, Silene. Muito obrigada, Niela. Obrigada mesmo Obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Claro que eu adoro essa oportunidade, porque ela também me ajuda a organizar as ideias, né? Esse é um tema bastante difícil, porque ele envolve uma interface com outras áreas do conhecimento, né? O projeto, gente, eu gosto de falar isso para vocês, esse já nem é mais tanto um projeto meu, um projeto de um grupo de pessoas, né? Envolve o Henrique Rajão, que é uma pessoa também com quem eu tenho discutido muito esse assunto, a gente já deu até uma palestra junto lá na PUC, envolve o Siddhartha também, que está trabalhando, o Siddhartha, a gente trabalha na questão da esquizofrenia juntos, mas agora também a gente está trabalhando nessa questão da aquisição das vocalizações, né, em primatas não humanos, e envolve também um grupo todo de pesquisa internacional, que é o grupo do Schlenker, que vocês já leram, né, os textos que eu passei para vocês. Então, o projeto que vocês... hoje eu nem vou falar do meu projeto, porque senão nós não vamos sair daqui, e eu queria ouvir vocês também, então eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o trabalho, também por isso eu chamei o pessoal da biologia, né? As questões que vocês vão levantar, que eu acho que é importante para modelar a pesquisa e tal. E esse projeto, ele é um projeto que faz parte de um projeto maior, que é um projeto mundial chamado Superlinguistics, tá bom? Então, Aniela, eu posso botar os meus slidezinhos? Por favor. Você sabe fazer isso? Sabe. Você tem de me colocar como host, né? Não, você pode dividir. Como é que eu faço? Pode dividir, você não precisa ser host, não. Mas aqui eu tenho stop video, mute, in video, share screen. Na barra tem escrito assim, share screen. Ok, tem mesmo. Ok, fine, achei. Então, opa, share screen, mas não foi. Tá dando para vocês verem os meus slides ou não? Tá. Sim. Ok, então, vamos lá. Então, vou falar... eu dei esse título para a minha palestra ontem à noite. Eu achei que esse aqui era um bom título, né? Para uma caracterização gramatical das vocalizações em primatas não humanos. E eu vou falar... eu vou tocar em 3 tópicos com vocês. Eu acho que esses tópicos são importantes para a gente definir a área do que a gente está chamando de primatologia linguística, né? Então, para a gente definir, para a gente compreender o papel do linguista e por que o linguista pode fazer esse tipo de trabalho, eu acho que é interessante a gente
discutir primeiro o que é gramática, o estudo, qual é o objeto de estudo da linguística formal e fazer considerações para possíveis comparações entre comportamento vocal e comportamento verbal. Acho que isso é importante, não só para mim, mas para todos vocês que estão trabalhando com comunicação animal. Esse é um ponto importante, a gente pensar quais são as semelhanças e as diferenças, né? Veja bem, a gente está colocando aqui em termos de semelhanças, não estamos colocando em termos de identidade, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer esse levantamento, a gente apresentar essa caracterização para a gente ter uma ideia do que a gente está querendo fazer e onde é que a gente está pisando, né? Bom, então vamos começar aqui com o primeiro tópico. Deixa eu só me mover aqui, porque senão eu também não consigo ver os meus slides. Vamos lá. Então, o que vem a ser gramática? Bom, no senso comum, uma gramática envolve um conjunto de normas ou regras vinculadas a uma determinada língua humana. Então, essa é a definição mais comum de gramática. Bom, esse senso comum nas esferas especializadas, e aí quando eu digo esfera especializada, é entre nós mesmos, tá? Muitos dos nossos pares entendem que uma gramática envolve um conjunto de regras que descrevem o conhecimento linguístico acerca de uma determinada língua humana. Então, a gente tem, nessas duas definições, a gente tem um atrelamento da noção de gramática à linguagem humana. Tá bom? Mas a gente pode pensar também a gramática como um conjunto de formalizações, um conjunto de linguagens formais. Dentre elas, a linguagem humana figura como um dos diferentes tipos de linguagem formal. Então, esse é o tipo de gramática que eu quero pensar hoje, né? A linguagem como um conjunto de formalizações. Esse texto do Yeager e Rogers é um texto muito bom para a gente começar a pensar, né? A formal language in this sense of formal linguistic theory is a set of sequences or strings over finite vocabulary sigma. When applied to natural language, the vocabulary is usually identified with words, morpheme, and sounds. Formal linguistic theory is a collection of mathematical and algorithmic tools about how to define formal languages with finite means and how to process them computationally. Então, é essa definição que eu quero defender hoje, né? Essa ideia de formal linguistics como um conjunto matemático, uma coleção matemática de ferramentas, algoritmos capazes de definir uma língua formal, uma linguagem formal. Né? E para fazer esse trabalho, gente, acho que a gente precisa mesmo voltar para o Chomsky 56. Então, é incrível isso, mas para a gente definir essa área como uma possível área dentro da linguística formal, os melhores textos são os textos de 56 do Chomsky, dos anos 50 do Chomsky, perdão. Então, por exemplo, em 56, ele diz o seguinte: more generally, linguists must be concerned with the problem of determining the functional underlying properties of successful grammars. One function of this theory is to provide the general method for selecting a grammar for each language, given a corpus of sentences of this language. Our problem is to develop and clarify the criteria for selecting the correct grammar for each language, that is, the correct theory for this language. Isso aqui é um divisor de águas entre o paradigma estruturalista e o paradigma chomskiano, da gramática gerativa. Por quê? A proposta do Chomsky, que fica clara nesses textos dos anos 50, não é definir o trabalho do linguista como aquele que define a gramática a partir da língua. A proposta do Chomsky é que o linguista, o formalista, né, ele é a pessoa que, a partir de um conjunto formal de possíveis gramáticas, ele escolhe a gramática que é o melhor fit, a que melhor casa com os dados da língua, com o corpus de uma determinada língua. Então, não é a gente recebe o corpus e mapeia numa gramática, não é. A gente tem um conjunto de possíveis gramáticas e vê em qual daquelas gramáticas aquele corpus pode ser mapeado. Isso aqui é importante a gente pensar.
né? Então, tá aqui, ó. Então, o Chomsky, em 56, ele diz o seguinte, então você tem várias maneiras de trabalhar. A primeira maneira é uma maneira estruturalista. Então, você tem um corpus, você submete aquele corpus a uma análise e você descreve a gramática. Você entende qual é a gramática que está por trás daquele corpus. No outro, você tem uma gramática e você tem um corpus e você diz sim ou não, se aquele corpus é daquela gramática ou não. No segundo caso, você tem várias possíveis gramáticas e você tem um corpus. E você seleciona daquelas possíveis gramáticas qual é a gramática que melhor match aquele corpus. Então, o papel do linguista, de acordo com o Chomsky dos anos 50, é o que está em 3. Tá? Então, a partir de um conjunto de possíveis gramáticas, definir qual delas é o melhor match para o corpus que você tem. Bom, o pensamento moderno, olhando mais também para a evolução, né, da linguagem humana, o Bury, que tem trabalhado muito com isso, uma série de pesquisadores, Chomsky com Bury, e a ideia, então, é que a linguagem humana, ela engloba um conjunto diferente, tipos diferentes de gramáticas. Então, esse esquema aqui, que todos vocês já conhecem, que é do Bury et al., de 2011, essas manchas, né? A primeira manchinha pequenininha que você está vendo aqui, até vou tirar daqui para eu poder... vocês estão vendo o meu cursor? Oi? Sim. Sim, dá para ver. Sim. Ok. Então, essa manchinha que você está vendo aqui, ó, é a gramática do birdsong, né? Do canto dos pássaros. E essa manchona aqui é a gramática da linguagem humana. Então, veja bem, o que o Bury et al. Está propondo é que a gente compartilha com os pássaros canoros algumas propriedades, porque nós temos, dentro da gramática humana, tipos diferentes de gramáticas. Então, nós temos a gramática finita, né? Gramática que tem um determinado número de elementos, né? Uma gramática regular, e uma gramática livre de contexto e gramática dependente de contexto. Então, se a linguagem humana é esse conjunto de gramáticas, então é muito natural que nós, formalistas, investiguemos todas essas gramáticas. É também natural que a gente possa encontrar exemplos dessas gramáticas na biodiversidade. Tá legal? Então, assim... Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode. Aliás, posso tirar uma dúvida e interromper? Porque eu não sei se vocês preferem... Quase não se ouve, é Maré que está falando, quase não se ouve. Você está me ouvindo melhor? Agora está ótimo, agora está ótimo. Eu posso interromper a palestra, ou melhor, deixar a Silene falar e depois fazer a pergunta? Olha, para mim, vocês podem me interromper o tanto que vocês quiserem. Eu adoro ser interrompida. Agora, a Aniela que é a host. Não, tá eu gosto que seja bem natural. Eu acho que se você aceita isso, eu acho legal. Fica mais interativo. Me soltou uma dúvida, me apareceu uma dúvida aqui, porque na última apresentação, eu apresentei um texto e eu, apesar de saber um pouquinho do assunto, também não sei muito, então eu fiquei na dúvida sobre... Aqui você colocou, por exemplo, esse menorzinho, finite languages, né? Finite languages. Seria, assim, uma língua em que tem... Uma linguagem em que tem, digamos, um número de centenas de combinações limitadas, é isso? Eu vou falar disso daqui um pouquinho. Finite language é uma língua em que basicamente você não tem um sistema computacional. Né? Seria isso, finite state grammar? Não, finite state grammar você já tem um sistema computacional. Então, finite language, eu vou falar daqui a pouquinho sobre finite language. Finite language é basicamente você faz um mapeamento de 1 a 1. Tá? Então, essa é uma possibilidade de que as vocalizações sejam finite languages. A gente tem evidência que é more do que finite, mas uma possibilidade é que seja finite. Me lembra quando eu estiver falando de sistema monoplano, se eu não voltar nisso, você me fala que eu volto. Tá? Então, finite state grammar, ao seu ver, não tem muito a ver com, assim, línguas de primatas, por exemplo. Tem, a gente tem. Então, o finite state grammar é algo do tipo, é o que eu acredito que é o que o Bury et al. Estejam chamando de regular grammars.
de regular languages. São processos markovianos. Eu vou falar daqui a pouquinho também sobre isso, né? Tá, ok. Basicamente, deixa eu falar isso aqui. Um finite language seria uma língua que você tem um mapeamento, você não teria um sistema computacional por trás dele. Um regular grammar é uma grammar que você tem um sistema computacional com muito pouca complexidade. Então, o processo markoviano te daria esse regular grammar. Então, você teria um conjunto de símbolos e esses símbolos seriam colocados num string, né? E você poderia dar um loop na máquina. Então, finite state grammar ou regular grammar é uma grammar que tem uma memória do último estágio que ela esteve. Então, por exemplo, se você olhar aqui nesse exemplo, ele tem AB, CDE. Então, ele pode, no segundo momento da derivação, dar um loop e voltar para o AB. Tá? Mas ele não pode, por exemplo, ligar FG com AB. Tá legal? Para você fazer esse negócio, você precisa de um tipo de gramática, de uma máquina com maior poder computacional, que é o que você tem no Context-Free Language. No Context-Free Language, você tem, por exemplo, relações. Context-Free Language é o que a gente vê a dar com pau entre as línguas humanas. Tá? Então, por exemplo, pega o português brasileiro, você vai ter o encaixamento de uma sentença relativa. A menina que o João beijou, ou a menina que o João beijou ela, chegou. Né? Então, você tem uma relação entre a menina e chegou, essa relação é quebrada, você tem uma sentença no meio, que também tem uma relação sujeito-predicado. Certo? Sim. Então, essa é o chamado Context-Free Language. Na proposta do Berwick et al., na análise deles, os Context-Free Language é um finite state grammar, ou seja, um regular language acrescido de memória. Então, você pode fazer mais do que dar um loop na máquina. Ele tem memória para você, por exemplo, você tem elemento A, né? Você tem elemento A e você tem elemento B. Você pode pegar e inserir o outro AB no meio, que é exatamente o que você tem aqui quando você faz uma relativa. Então, ele é acrescido de memória, é uma memória auxiliar. Ok. Os casos mais difíceis que nós temos são, isso também é chamado, esses context-free languages, é o que a gente chama também de dependência nesteada. Então, você tem AB, né? Você diz o seguinte, a minha S é composta de AB. Você quebra esse AB e coloca lá dentro outra S, outro AB. Né? Então, a relação interna, né, nesteada AB, ela é uma relação que não vai te custar, você não vai precisar de uma memória auxiliar, porque ela está lado a lado, então você precisa só de um finite state grammar para rodar. Né? Você passa do estágio 1 para o estágio 2. Mas essa aqui você vai precisar de uma memória auxiliar. Os DNAs, né? Hã? Os DNAs. Eu estranhei essa sigla. Dependências não aninhadas. E dependências Isso, então essa aninhadas. aqui é uma aninhada. Você está fazendo, você está aninhando, você está nesteando uma dentro da outra. Os mais difíceis de serem encontrados, eles são encontrados em dialetos germânicos, são as dependências cruzadas, que é o que eles chamam de mild context sensitive grammars or languages. Tá? Então, nessas línguas, o que você faz você stack, você empilha todos os seus, por exemplo, todos os seus sujeitos, todos os seus as. E do lado de cá, você stack também todos os seus predicados, todos os seus b's. E depois você cruza um com o outro. Então, por exemplo, a sentença John, Mary, Peter, Jane, let's help teach swim, ficaria assim, ó. John, let's, Mary, teach, Peter, John, let's, Mary, help, Peter, teach, Jane, swim. Então, você tem um cruzamento dessas relações. Tá legal? Então, para você fazer isso, você precisa de um autômata que não só que tenha memória auxiliar, mas que ele vai fazer um stack. Tudo bem? Nos dois casos, você tem um autômata que vai dizer o seguinte, ó, eu recebo a B, pum. Então, a partir de agora, eu trato isso como sendo um único objeto. Tá? Tanto no context free, como no mild context sensitive. Eu faço um push down, eu recebo a B, eu computo a B e pum. Agora eu trato isso como sendo um único objeto. Entende? E vou fazendo isso assim, dessa maneira. Ou seja,
são gramáticas que precisam de rótulo. Tá legal? Essas são gramáticas que você precisa pensar na noção de label, de rótulo. E esse é um ponto fundamental aqui para nós, para nossa discussão. A questão de merge. Merge não é algo único nosso, mas labeling é, rotulagem é. Então, só essas gramáticas que tem essa autônoma que faz um push down, elas precisam de labeling para poder fazer isso. Porque elas precisam pegar um elemento, botar aquele elemento na memória, mas ao mesmo tempo tratar aquelas duas coisas que foram combinadas como sendo uma única só. Isso é o processo do labeling. Tá Porque legal? ela precisa botar isso numa prateleirinha para depois poder usar. Escolher certinho, né? Exatamente. Depois, quando ela puxa, ela não puxa mais A, B. Ela não puxa mais A ou B, ou A e B. Ela puxa a B. Ok. Bom, então, quais são as questões e pressupostos metodológicos aqui? Bom, nós temos alguns critérios metodológicos. Uma gramática compreende as seguintes propriedades. Um número finito de símbolos que aparecem nas sequências do sistema, ou seja, um léxico, né? A gente precisa de um léxico, um conjunto finito de símbolos extras, eu vou falar daqui um pouquinho, um símbolo inicializador do sistema e um conjunto finito de regras. Tá legal? Eu vou mostrar isso para vocês no processo marcoviano. Quais são os pressupostos metodológicos? Bom, o pressuposto aqui é que toda linguagem que pode ser definida a partir desses critérios, ela formalmente considerada computacionalmente enumerável. Então, essa noção de computacionalmente enumerável, essa propriedade é o que faz com que uma língua, que algo seja uma gramática. Ou seja, todos os outputs de uma gramática que é computacionalmente enumerável, ela pode ser enumerada a partir do sistema formal proposto acima. Então, se você tem esse sistema, você tem um léxico, você tem um conjunto finito de símbolos extras, você tem um símbolo iniciador do sistema e você tem um conjunto finito de regras, então você tem uma gramática, porque a partir desses critérios você pode enumerar todos os outputs da sua máquina, do seu sistema. Então, por exemplo, todas essas gramáticas que vocês estão vendo aqui, começando com regular language, eles têm essa propriedade. Então, olha aqui para vocês verem. Isso aqui é um processo marcoviano, né, dos anos 50. Então, você tem um símbolo inicializador, que é o S0, e a cada passagem você inicia um elemento do léxico. Tá legal? Então, você tem um conjunto finito de símbolos. Oi? Marcoviano significa que ele trabalha a partir de previsibilidade de um determinado elemento que vem próximo. O que isso quer dizer, marcoviano? O processo marcoviano é marcoviano por causa do autor do tipo de processo, né? Processo de Turing, ou processo de Markov, as cadeias marcovianas, elas são todas desse jeito. Então, aqui você tem um regular grammar, um finite state grammar. Tá? Você tem, o que essa grammar pode fazer para você? O que um processo marcoviano pode fazer para você? Ele pode, você tem um string que tem símbolos nele, S0, S1, S2, S3, tá legal? São símbolos que você tem e você tem as transições entre esses símbolos. Em cada transição de um símbolo para outro, você pode incluir um símbolo. Tá legal? Então, você pode incluir um item lexical. Então, essa máquina, do jeito que ela te dá um regular state grammar. Por quê? Porque essa máquina, ela não tem memória auxiliar. Então, por exemplo, se você se você passou do S0 para o S1, o que você tem aqui é memória do que... Desculpa, se você passou do S1 para o S2, o que você tem aqui é memória do que estava no S1. Então, se você não está no estágio 2, você tem memória do estágio 1. Mas se você estiver no estágio 3, você já não tem mais memória do que está no estágio 1. Então, as dependências são todas muito locais. Ok? Tudo bem? Então, isso é diferente de você ter uma máquina
É como se... Imagina que eu faço um livro com regras de como que você vai, por exemplo, derivar certas relações. E eu digo assim, lá pelas tantas, na página 2 do meu livro, eu digo assim, volte para a página 1. Veja o que está na página 1. Tá legal? Então, isso seria mais ou menos um processo markoviano. Um processo context free seria do tipo assim, eu estou na página 150 e te digo assim, veja o que está na página 5, volte para a página 5. Tá legal? Então, eu tenho de botar memória extra nisso aí para poder fazer. Tá bem? Bom, então, do que se ocupa a linguística formal? Se a gente pegar esse ponto, se a gente definir gramática dessa maneira, né? Se a gente definir gramática como um conjunto de critérios formais, né, que te dá uma gramática que é computacionalmente enumerável, nós temos o seguinte: dado um sistema S, por exemplo, um corpus, identifique, o papel do linguista é esse aqui, ó. Identifica o modelo da gramática G, que melhor descreve S, sendo G computacionalmente enumerável. Em um segundo momento, determine a modelagem formal M, que adequa para explicitar a arquitetura de G. Então, o que você tem aqui é o seguinte: nós temos possíveis tipos de gramáticas. Berwick et al. Gramática finite state grammar, context sensitive grammar, mild, context free grammar, mild context sensitive grammar, context sensitive grammars. Eu tenho várias possíveis gramáticas. Me dê um corpus, seja ele qual for. O corpus é só o léxico. Me dê um corpus e eu vou te dizer dessas gramáticas qual é a melhor, a que melhor identifica esse corpus, o menor modelo para esse corpus. Tá? Eu escolho o G3. A partir de G3 eu vou fazer uma modelagem formal, tá? Que vai explicitar que gramática é essa que eu tenho. Ou seja, no segundo momento, eu vou te falar a arquitetura da G3. Eu vou trabalhar para te falar qual a arquitetura da G3. Se a G3 tem merge, tem rótulo, se a G3 tem merge interno, merge externo. Tá? Então, isso é um segundo momento. O problema nosso hoje, dentro da linguística moderna, especialmente dentro dos nossos círculos de trabalho no Brasil, é que a gente pega e parte daqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo brincar aqui um pouquinho com... Eu não estou conseguindo brincar. Mas a gente já está partindo da G3. A gente pega a G3 e fala assim, português. Tá legal? Então, o que nós fazemos hoje eu pego a G3 e digo assim, ok, a minha gramática eu já defino que a minha gramática é uma gramática da linguagem humana, eu defino que língua é essa e a partir daí eu modelo essa língua. Mas o linguista é mais que isso. Se você voltar para os anos 50, a ideia é que o linguista tem um passo anterior, que é o passo de falar assim, ok, qual é o tipo de gramática que eu tenho? Né? Ao se perguntar qual é o tipo de gramática que você tem, você está se perguntando qual é o poder computacional da gramática que você tem. A gente está partindo do pressuposto de que nós só trabalhamos, que o linguista formal ele se ocupa de context free or mild context sensitive languages or grammars. Mas não, você pode se ocupar de qualquer tipo de grammar. E é esquisito, na verdade, você olhar isso aqui, ó, e falar o seguinte, ok, a linguagem humana é composta de uma gramática finita, daqui a pouquinho eu falo disso, vou voltar um pouquinho para a gramática finita, de uma gramática regular, de uma gramática livre de contexto e de uma gramática dependente de contexto. Mas eu falo assim, mas o que é uma gramática finita? Você fala, deixa eu te falar o que é uma context free. Entende? Então, é esquisito a gente não saber sobre essas gramáticas, a gente definir a linguagem dessa maneira, mas não ter um domínio desses tipos de gramática. E é esquisito também a gente se proibir de procurar esse tipo de gramática. Esse é um ponto que nós precisamos saber. Todos nós que estamos trabalhando, criando esse campo da linguística no mundo, né? Essa linguística de animal linguistics, ou no meu caso de linguística primatológica,
a gente precisa ter essa consciência do que a gente é, do que é o formalista. O formalista é essa pessoa, então, que deve ser capaz de trabalhar com qualquer tipo de gramática desses. Se você é capaz de trabalhar com context free, você é capaz de trabalhar com finite state grammars. Deve ser. Tá legal? Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. Não, apesar de que eu não sei se cabe aqui. Então, por exemplo, se a gente fosse falar em termos de GU, de gramática universal, esse modelo, ele dispensa GU. A GU estaria antes dessa coluna aqui, por exemplo, de G1, G2, G3, em que essa coluna azul já seria um estado avançado da nossa gramática mental, ou nessa coluna aqui onde estão essas gramáticas, uma delas seria GU? Acho que na hora de você fazer esse trabalho aqui, esse trabalho ele é anterior a você fazer essa pergunta. Porque a GU ela é uma hipótese, né? Então, assim, a GU você está... nós podemos definir GU de maneiras diferentes. E talvez no final dessa palestra a gente possa voltar à questão da GU. Mas o trabalho de você definir que tipo de gramática você tem é anterior. Você está olhando para uma definição muito formal. Independente de você ter GU ou não, essas gramáticas existem. Se nós vamos especificá-las todas de maneira inatista, ou se nós vamos dizer que algumas são totalmente inatas e outras envolvem uma parte inata e uma parte de aprendizagem, isso tudo independe. O fato é que essas gramáticas, elas existem. A definição de gramática aqui, ela é muito técnica. É o seguinte, olha só, se você pode definir, né, uma gramática a partir das propriedades de 1 a 4, se você tem um sistema que atende as propriedades de 1 a 4, então você tem uma gramática. Independente se você tem, se é genético, se é inato ou não, você tem uma gramática. Então, quando você chega nesse momento aqui, talvez quando você olha para um G3, agora sim, você pode se perguntar, ok, qual é a modelagem dessa gramática? Qual é a arquitetura dessa gramática? A partir dessa pergunta e a partir de buscas de respostas para essa pergunta, é que talvez você possa se perguntar sobre a parte biológica desse sistema. Se esse sistema pode ser, se essa gramática que você tem na sua frente, ela é inata, totalmente inata, parcialmente inata ou não inata. Foi clara, gente? Tá dando para seguir? Tá, mas eu acho que de qualquer forma, mesmo que você só faça isso ali na terceira coluna, a pergunta dele é: da onde é que saiu a GU? Saiu de um desses Gs que você está enumerando aí. Eu vou voltar nessa questão. A GU saiu de um desses Gs, né? A GU nas línguas humanas saiu. A GU na língua humana, a gente pode definir a GU de várias maneiras. Eu acho que é melhor a gente deixar para falar no final. Tá bom, tá? Tá bom. A gente define a GU hoje com base em considerar G1, G2, G3, G4, G5 como possíveis gramáticas de línguas humanas. Sim. E aí eu falo assim, alrighty, quais são as propriedades que são universais que eu vejo em todas essas gramáticas? Qual é o design de gramática que eu vejo em todas essas gramáticas? Né? Qual é a arquitetura que eu vejo, então, essas gramáticas? A emerge, então, eu defino GU dessa maneira. Agora, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A noção de GU, se a gente colocá-la dessa maneira, ela se esvazia completamente nos últimos anos, né? Porque GU se reduz a merge. Então, se GU se reduz a merge, por que eu preciso de GU in the first place? Entende? Assim, a GU era um termo muito, muito interessante, muito cultuado na época da GB. Agora, a gente precisa pensar nessas questões, que nós fizemos uma redução de GU quase nada. E talvez não seja mais tão interessante o termo gramática universal. Agora, quando eu olho gramática, como eu estou falando para vocês, não considere G1, G2, G3, G4, G5 como gramáticas humanas, mas como
gramáticas, tá? Gramáticas orgânicas, gramáticas de sistemas de comunicação, tá? G1 é um finite language, a G2 é um regular language, a G3 é um um context free, a G4 é um mild context sensitive, a G5 é um context sensitive. Aí eu tenho uma outra coisa. Aí agora a noção de GU, ela é outra coisa, é o que de fato eu estou vendo entre as espécies que que tem essas gramáticas. O que de fato eu vejo entre essas gramáticas de comum. Tá legal? Entendi. Nossa, isso aqui tá muito legal. Então, olha aqui, ó, as consequências da gente ver gramáticas dessa maneira. A formalized theory may automatically provide solutions for many problems, other than those for which it was explicitly designed. Né? Então, você pega o Chomsky dos anos 50, óbvio que o Chomsky dos anos 50 estava preocupado em definir gramática, uma gramática para o inglês. Né? O Chomsky dos anos 50, ele tem essa preocupação, ok, me dá o inglês e eu vou mostrar para vocês que eu posso ter uma definição formal de gramática. Mas a consequência do modelo que ele desenvolveu, né, com base na matemática, com base na lógica, com base nas sementes da ciência da computação daquele momento, é que você pode ter, que a solução encontrada, ela é uma solução para problemas que não são só o problema da linguagem humana. Ela é um problema de gramática no geral. It can be shown that any kind of algorithmic procedure that can be precisely defined can also be expressed by some grammar, be it the rules of chess, the derivation of logic, or the memory manipulations of a computer program. Então, agora o que nós estamos vendo aqui é que quando você tem uma gramática que é computacionalmente enumerável, quando você tem um sistema que é computacionalmente enumerável, você tem uma gramática. As consequências modernas disso é algo como Superlinguistics, o projeto que eu falei para vocês. Que vocês têm pessoas trabalhando com música, né? A estrutura da música, pessoas que vocês têm trabalhando com a estrutura da dança, pessoas trabalhando com gestos, com comunicação animal, representações pictográficas. Todos esses elementos são não convencionalmente tratados como gramática. Mas se a gente considerar essa definição de gramática, você pode encontrar gramática em todos esses sistemas. Gramática nada mais é do que a possibilidade de estruturar, né? De gerar um conjunto infinito de outputs a partir de um conjunto finito de inputs. Isso eu acho que a gente precisa ter muito em mente. É muito interessante. Eu agora, para fazer a apresentação do Lasnik na sexta, estava lendo um pouco sobre a vida do Lasnik, né? E eu achei muito legal, porque o Lasnik, ele é um dançarino. Ele dança muito bem, ele dá aula de danças lá em Maryland. Aí eu disse, coisa interessante. E aí ele disse assim, ele foi explicar por que ele dança. Ele disse assim, sim, a dança também é estrutura. E é exatamente o que você está vendo aqui, a dança também é estrutura. São processos que você pode derivar vários passos a partir de um conjunto finito de regras. Tá legal? Então, dentro do Superlinguística, você tem todos esses trabalhos. Você tem música, o Schlenker, por exemplo, tem artigos com música. Tem um aluno aí da UFRJ, William, da música, que trabalhou com uma gramática da música. Eu posso até passar a tese dele para vocês, se vocês quiserem ler. Eu estava na banca dele, é um trabalho muito interessante, acho que é o primeiro trabalho no Brasil a olhar para a música. Ele olhou para o chorinho, ele trabalhou com chorinho, e dar uma gramática do chorinho, então as estruturas do chorinho, né? Modeladas a partir das nossas ferramentas formais para análise de linguagem humana. O projeto Superlinguistics, do jeito que ele é um projeto que procura, num primeiro momento, ver se nós podemos usar as ferramentas formais utilizadas para a descrição e a análise das línguas humanas
para esse conjunto não convencionalmente tratado, esse conjunto de gramática não convencional. Tá? Se a gente pode analisar todos esses fenômenos, o fenômeno da música, da dança, do gesto, da comunicação animal, a partir dessas ferramentas. E é aí que eu acho que a gente pode olhar isso de duas maneiras. Tá? O Schlenker, ele define o grupo muito dessa maneira. De falar assim, não, nosso objetivo aqui é realmente usar o aparato formal da gramática gerativa para descrever e analisar esses sistemas. Eu acho que a gente pode dar um passo a mais e se perguntar, de fato, a partir desses trabalhos, se dá para fazer análises comparativas. As análises comparativas, elas não são tão fáceis de fazer, elas enfrentam algum tipo de... chega para lá, né, dos dois lados. Se vocês ouvirem o próprio Chomsky, o Chomsky é um pouco escéptico em relação à evolução da linguagem, né? Quando você fala isso com ele, ele fala assim, eu acho que a gente não tem ferramentas no momento para fazer esse trabalho de análise evolutiva, mas eu acho que o trabalho comparativo com outras espécies é o caminho. Tá? Ela é o caminho e ela abre possibilidades para a gente de análises de coisas da própria linguagem humana, que são muito interessantes. Se eu tiver tempo hoje, eu ainda falo um pouquinho para vocês sobre interjeições, que é uma outra coisa que eu tenho trabalhado, que também vai nessa mesma direção. Tá legal? Mas se eu tiver tempo, eu também quero deixar mais tempo para vocês, assim. Bom, okay. Qual então é o objeto de investigação nesse domínio empírico da linguística primatológica? Bom, comportamento vocal de primatas não humanos. A gente olha qual o significado lexical atrelado a cada vocalização. Então, isso é preciso ter um entendimento de qual é o significado, né, atrelado a cada vocalização. As propriedades combinatoriais envolvidas no sistema. Então, quais são as propriedades? Que tipo de gramática que você tem? Qual é a gramática que você tem, né? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e que tem sido trabalhado um pouco, né? Principalmente o Shigeru o Shigeru Miyagawa, né? Já tem publicação nesse sentido. Vou falar sobre isso aqui também um pouquinho hoje. E como as vocalizações ou sequências de vocalizações se distribuem em função do contexto ambiental. Então, esse mapeamento entre símbolo e referente, que é uma questão, não é só para quem trabalha com comunicação animal, mas também para quem trabalha com linguagem humana. Como é que esse mapeamento ele é feito? Se é que ele é feito, né? Por exemplo, o Chomsky, por exemplo, nega esse mapeamento, dizendo que ele não é parte da linguagem humana, né? O linguista não deve se ocupar desse mapeamento. Bom, nós temos em análises vários gêneros. Os trabalhos, a maior parte dos trabalhos foram feitos com macaco vervet, né? Os Campbell, os de nariz branco, os macacos de nariz branco, e os titimanque, o sauá, que é uma espécie da América do Sul. Os titimanques que foram analisados são aqui do estado de Minas Gerais, né? Marina, você conhece os titimanques, o sauá? Eu acho que a Marina deve ter ido. Mas os titimanques, então, é uma espécie que também está em análise, já tem algum trabalho sobre os sauás. E está vendo que não tem nada sobre... Os trabalhos se concentram muito mais nas espécies do Velho Mundo do que nas espécies do Novo Mundo. Milene, oi, falou querida. Comigo? Falei, querida. Se você conhece o sauá... Conheço. Pois então, essa é uma espécie que já foi... Tem a Melissa Bertet, que é uma postdoc lá no Janicot, ela tem trabalhado muito com como é o nome da menina? Cristiane... não me lembro o nome dela. Daqui a pouquinho eu falo o nome dela para você. Tsar. Rangel? Não, Tsar. Cristiane Tsar. Da PUC do Rio, da PUC de Minas Gerais. Sim. Elas têm trabalhado com essa descrição dos titimanques, com Zuberbieler,
com Schlemmer, com Schlenker. Então, se você me falasse assim, quais são os nomes mais expressivos nessa nova área? Eu vou dizer que é o Schlemmer, como é que é? Schemmler, não Schlemmer, Schemmler, de Londres, o Schlenker em Paris e o Zuberbiller. Tá? O Zuberbiller é na área é um primatólogo. Mas eu acho que eles são as pessoas que estão mais desenvolvendo essa área, e tem aqueles que jogam no contra, tá? Que realmente dizem que isso é um trabalho que não pode ser feito. Por exemplo, a Fisher. De qualquer maneira, a troca de informação entre o sim e o não é muito legal de ver. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês hoje, porque essa riqueza de informação, né? Para a gente ver essas vocalizações de uma maneira mais completa, uma descrição completa, é muito bom você ter essa troca, esses debates que existem na área. Bom, então deixa eu falar. Oi? Posso tirar uma dúvida ainda aqui? Rapidinho. Quando você fala lexical, você está querendo dizer lexical no sentido formal, como elemento do conjunto e não com conotações que a gente normalmente tem com item lexical, por exemplo, que ela precisa ter morfologia, que ela precisa ter fonologia. Não, eu vou falar disso também. Tá vendo que está entre aspas? Sim. Porque talvez seja um pouco difícil para a gente falar de significado. Tá? Então, deixa eu te falar, isso depende de que porta você bate. Se você bater na porta do Zuberbiller, por exemplo, você pode falar de significado sem problema nenhum. Porque significado... Propósito, né, que ele fala. É uma coisa muito rica. Você falar em significado, talvez seja uma coisa muito rica, que alguns pesquisadores, como a Fisher e outros, o Hammersmith, vão falar que não tem. Tá? Alguns vão negar. E isso depende muito de como é que nós vamos definir, por exemplo, a pragmática. Ok. Tá? Mas o próprio termo léxico, ele pode ser também um pouco polêmico, não, um pouco polissêmico, né? Nesse sentido. Mas você está se referindo aqui só a item do conjunto. Isso, você tem um elemento... Bom, olha só, para todos esses sistemas de comunicação animal, ou vocal ou verbal, nós temos de pressupor um léxico. Tá? Então, todos esses elementos têm um conjunto de elementos. A natureza desses elementos é que tem disputa aqui, que tem um léxico, tem. Agora, qual é a natureza desses elementos? Então, tem duas coisas aqui. Uma, tem um sistema computacional? Essa é uma pergunta. Tem um sistema computacional ou é só um finite language? Se tem um sistema computacional, qual é a natureza desse sistema computacional? Nós podemos definir que esse sistema computacional tem sintaxe, morfologia, semântica e pragmática? Então, qual é o design desse sistema computacional? Tá, então, volta aqui, ó. Tá aqui, ó, de novo, nós estamos exatamente aqui. Tá, então, qual é a gramática que tem? Tem uma gramática? Primeira pergunta, tem uma gramática? Se tem uma gramática, qual é o design dessa gramática? Entende? Então, é isso que nós estamos olhando. Você pega as vocalizações e dizem o seguinte, ok, o que eu vejo nessas vocalizações? É simplesmente itens lexicais soltos ou você tem um processo combinatorial? Tá bem? Bom, eu acho que nessa parte aqui do trabalho, é interessante a gente começar agora a olhar, então, se a gente quer comparar, né? E eu acho que até para a gente poder entender melhor essa gramática, como a gente entende bem hoje em dia, a gente tem um bom entendimento de context-free grammar, né, a linguagem humana, é muito interessante a gente, é quase inevitável a gente não fazer uma comparação. Né? A gente vai definir essas outras gramáticas todas em comparação com a context-free grammar. Então, o poder computacional dessas gramáticas será, de alguma maneira, comparado à que nós temos, a linguagem humana. Eu acho que uma maneira boa da gente começar é olhando as diferenças. Tá legal? Então, eu gosto muito dessas noções de monoplano e biplano.
Essa é um trabalho do Fleming. O Fleming tem um trabalho muito interessante sobre cliques, né? Por que a gente tem tanto clique no leste e sudeste da África, entre as chamadas línguas Khoisan, né? As línguas Khoisan, na verdade, não são línguas com ancestralidade em comum, mas são línguas que partilham o traço de clique. Tá? Então, esse é um traço areal. Ele pega um conjunto de famílias de línguas, né? E essa classificação foi feita pelo Greenberg. Então, essas línguas partilham a propriedade de terem cliques. São as únicas línguas do mundo que têm cliques. E a pergunta do Fleming, né? Por que essas línguas têm cliques? Né? E ele, então, trabalha com essa noção de monoplano. Os sistemas monoplanos são sistemas assim, ó. Os sistemas monoplanos são sistemas em que a gente tem são sistemas em que a gente tem para cada unidade mínima, tá? Então, as unidades mínimas do sistema. Para cada unidade mínima carrega significado. Tudo bem? Então, a unidade mínima, ó, você não pode pegar, por exemplo, aqui estão os sapajos negritos, os dados do DBDET e do Wheeler, de 2017. Esse aqui, os sapajos negritos, gente, é o macaco prego que você vê. Henrique, perdão, Marina, perdão, Mariana, perdão, mas os sapajos negritos é o macaco prego que você vê aqui salvo qualquer engano, é o macaco prego que você vê aqui na Floresta da Tijuca, tá? Nossos vizinhos. Nossos vizinhos, nossos queridos vizinhos. E eles estão também no Parque Foz do Iguaçu, na Argentina, e o melhor trabalho que nós temos é o do DBDET e Wheeler, para a descrição das vocalizações dessa espécie. Então, você não pode pegar um latido, né, de um Sapajos negrito e dividir aquele latido em unidades menores. Então, aquilo é uma unidade mínima. O texto do Zuberbiller que eu passei para vocês, eu acho que ele fala um pouco sobre isso, né? Aquilo é uma unidade mínima. Então, aquela unidade que é mínima, ela carrega o significado de alerta para predador aéreo. Tá legal? Então, você tá vendo como é que a gente está definindo o significado aqui? Não é exatamente como a gente define o significado das línguas humanas. A gente está definindo aqui de uma maneira mais ampla, muito mais ampla. Eu vou voltar nisso. Nem você pode pegar os pios, né, que são alertas para predadores terrestres, e dividir em unidades mínimas. Isso não é possível. Então, são sistemas monoplanos. Cada unidade mínima está carregando significado. Bom, os sistemas biplanos são os sistemas que nós temos nas línguas modernas, as línguas humanas, né? As unidades mínimas, elas não carregam significado nenhum. Então, você pega, por exemplo, os fonemas de uma língua, nenhum tem significado. Eles não carregam significado, mas eles são combinados de forma a carregar significado. Então, é a combinação deles que nos dá significado. As unidades que eles formam carregam significado. Isso dá para a gente um sistema super interessante em que você tem minimal pairs, pares mínimos. Por exemplo, palavras que se diferenciam em apenas um fonema, né? Que só tem uma diferença de fonema, mas que essa diferença causa uma diferença enorme de significado. Buy and pie, be and pee, bean and pin, tá? Então, isso é uma diferença. E o trabalho do Fleming é de dizer o seguinte, a primeira língua humana era um sistema monoplano. Então, o Fleming está interessado em evolução da linguagem. E a ideia dele é que a primeira língua humana era um sistema monoplano. Bom, um sistema monoplano, como cada unidade carrega significado, para você poder ter um número maior de significado, você tem de aumentar o número de elementos mínimos. Então, você tem de ter um sistema fonêmico maior. O seu conjunto fonêmico de fonemas, ele tem de ser maior. E é exatamente isso que os cliques fazem para você. Uma língua de clique, por exemplo, Shlo, ela chega a ter 119 fonemas.
desses 119, 83 são cliques. Então, mais ou menos 47, né? 47 que são outros fonemas. Então, os cliques, a ideia dele é que os cliques são os elementos que foram usados, porque eles são ingressivos e os outros fonemas são quase todos egressivos, né? Eles são elementos que foram adicionados ao sistema para aumentar essa relação som-significado, já que o sistema é monoplano. Então, o padrão dual, que é um dos traços da linguagem humana, de acordo com o Rocket, de 1960, ele foi acrescentado, é uma coisa que apareceu na espécie posteriormente. A primeira língua humana era simplesmente no monoplano, ou seja, ela era parecida com o que nós temos hoje para os primatas não humanos, sistema monoplano. Tá? Os cliques são muito interessantes, porque, na verdade, eles, daqui a pouquinho eu vou falar, vocês vão ver uma coisa parecida com isso na comunicação animal, mas os cliques, eles podem ser combinados com outros sons para mudar o significado. Essa eu acho que é um trabalho muito interessante da gente começar a mapear essas coisas, tá? Então, qual seria a diferença no sistema monoplano e biplano? Podemos dizer que os sistemas, que as comunicações de primatas não humanas são monoplanos? Bom, de fato, alguma coisa tá? Pode ser um sistema um pouco mais complexo, mas tem algum fator, tem uma carga de monoplanicidade muito grande. Então, essa é uma das diferenças, a gente diferenciar essas duas coisas. Acho que isso é um ponto de partida. Legal? Bom. Silene? Oi. Tem como traçar, então, porque você falou dos cliques, né? Tem como traçar, então, um certo movimento no sentido de que essas línguas que têm cliques foram, tipo, mais não ancestral, mas, digamos assim, mais velhos, em termos evolutivos, da nossa linguagem humana como ela existe hoje, e que depois, talvez, o movimento foi que aquilo foi um pouco frívolo demais. Tipo assim, ele deu muita riqueza, mas, na verdade, também introduziu alguma dificuldade, depois foi, tipo, né, um movimento de aumentar o repertório e depois reduzir? Tem hipóteses nesse sentido? Vou falar sobre isso daqui um pouquinho só. Então. Eu vou entrar nisso, tá? Agora, olha só, gente. Você me fez me lembrar aqui de uma coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte. Isso aqui é muito bom até para quando a gente está dando aula na graduação a gente pensar, tá? É que, geralmente, se você perguntar... Eu já fiz essa pergunta para o Arturo. É engraçadíssimo isso. Um dia eu estava conversando com o Arturo e o Arturo dizia assim, que uma língua, essa língua não pode ser uma língua complexa. Eu disse, por quê? Eu falei assim, porque essa língua tem muito pouco fonema. Tá? Então, a gente tem um entendimento, um senso comum, que também tá... Obrigada. Que é o seguinte, quanto mais fonema tiver uma língua, mais complexa é a língua. Se isso aqui tiver certo, é quase o contrário. Talvez, não, exatamente, a complexidade foi para o outro lado, né? A complexidade foi para outro lado. Então, um sistema que é monoplano, ele tem de ter mais unidades de base, ou seja, fonemas, unidades mínimas, porque ele não tem sistema combinatorial. Né? O sistema combinatorial dele, a computacionalidade, a complexidade é tão baixa que ele tem de ter um número maior de unidades de base. Tá? Espera aí que eu vou mostrar isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês. Bom, então, isso está correlacionado com o que a gente chama de flexibilização da relação forma-conteúdo. Então, quando você olha para os primatas não humanos, o que você tem é o seguinte, então, você tem categorias referenciais. Você tem S1, S2, S3, símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, leopardo, né? A sinalização para leopardo, para águia, para cobra, e para cada elemento desse você tem um elemento externo, um referente externo. Tá legal? Tudo bem? Então, o mapeamento é de 1 para 1, tá vendo? Agora, se você olhar a linguagem humana, você vai dizer assim, não, pera lá, a coisa aqui é bem complicada, porque aqui nós temos a tal da ambiguidade.
lexical ou estrutural. Então, você tem uma palavra, uma raiz que não significa nada, que ela, dependendo do contexto estrutural que ela aparece, ela começa a ter significado. Então, terra significa planeta, terra superfície, terra poeira. Então, você tem toda uma complexidade do sistema aqui que você não vai ver. É uma flexibilização, né? Na troca, forma conteúdo, que você não vai ver na comunicação animal de modo geral. Eu te garanto que você não vai ver. Eu acho que isso a gente mais ou menos que já sabe, que essa flexibilização toda a gente não vai ver. Bom, então, isso leva a gente para a segunda pergunta, que é uma coisa que a Maria já estava perguntando. É um sistema simbólico ou é um sistema afetivo? Então, esse sistema de vocalização, ele é simbólico ou ele é efetivo? Então, os sistemas simbólicos, com os chamados sendo elementos denotantes, com as vocalizações sendo elementos denotantes, ou são sistemas motivacionais sendo manifestações do comportamento afetivo, reflexivo? A intenção comunicativa nas vocalizações, o vocalizador tem intenção de passar informação para o receptor? Né? Então, isso aqui são perguntas importantes para a gente pensar com o que a gente está lidando, tá, gente? Isso não invalida, deixa eu falar, isso não invalida a gente falar que isso aqui tem uma gramática. Mas vai ter consequências para a gente caracterizar a gramática. É legal? Aí aqui agora talvez seja importante a gente pensar, por exemplo, na diferença entre a gramática das interfaces, das interjeições, e a gramática da linguagem humana, de fato. Né? As interjeições, quando você olha para ela, coisas do tipo assim, né? Ai, 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 ai. Essas interjeições, elas têm uma gramática, eu estou trabalhando com isso de maneira experimental com o Ludovic Sutifo, lá da PUC. Nós estamos fazendo uma série de experimentos com interjeições. E eu digo para vocês que tem essa gramática das interjeições, ela é muito parecida com o que a gente vê no mundo animal, no que a gente vê com as vocalizações, tá? São sequências, essas sequências elas podem ser de várias naturezas, eu volto nisso daqui a pouco, e é interessante a gente olhar que elas não se integram, as gramáticas não se integram dentro da gramática, da gramática da linguagem humana. Eu não posso dizer alguma coisa assim, minha mãe disse que putz, minha mãe diz que ai, 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 viu? Elas sempre voltam pro interlocutor. Se eu falar, minha mãe diz que ai, 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 você vai dizer assim, o que está acontecendo com você? Tá tudo bem? Né? Você não vai integrar o ai, 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 ai como sendo parte da sentença encaixada. Certo? Ela vai ficar solta, ela fica solta. Então, é interessante a gente olhar que ela não integra, é interessante a gente olhar como é que a gente interpreta e como é que essas vocalizações, que tipo de manifestação nós temos aqui, tá? Elas me parecem muito mais fácil você olhar para as vocalizações como elementos afetivos, né? Do que como sendo elementos que envolvem uma cognição ou uma computação cognitiva. Isso é muito interessante da gente ver. Então, de fato, eu acho que a gente pode estar mexendo, nesse caso, dos animais, com uma gramática que é de natureza emotiva, afetiva. E a gente carrega dentro de nós esse subsistema que é o das interjeições. Tá legal? Oi? Só pensando, Silene, no chimpanzé, por exemplo, que a vocalização, ela realmente parece... Eu sempre pensei que a vocalização do chimpanzé, por exemplo, era mais parecido com a nossa interjeição. Isso. Assim, olha, deixa eu te falar, Marete, aqui as evidências começam a ficar um pouco turvas. Deixa eu te falar, se você olhar, por exemplo, para o trabalho que eles fizeram experimental
acho que com vervet. Por exemplo, a mãe está vendo a fonte de alimento e o filhote não está. Ela vai fazer uma vocalização de alimento ou não? Tá legal? E isso para detectar a intenção comunicativa. A mãe está vendo o predador e o filhote não está. Ela vai fazer um alarme ou não vai? Uhum. Né? Tá vendo? Então, aqui, e esses trabalhos mostram que não fazem. Chimpanzé, você está falando? Não, com vervet. Acho que essas pesquisas... Vervet monkey. Tá certo. Certo. Outra coisa. Agora, por exemplo, no macaco prego, nos sapajos, macaco prego, tem muito trabalho mostrando que eles têm fake calls, vocalizações de mentira, né? Ou vocalizações falsas. Que é o seguinte, ele tem uma fonte de alimentação, ele tem por exemplo, o macho alfa, está na área, vai pegar o alimento, mas ainda não viu o alimento, ele sabe que o alfa não viu o alimento, ele faz uma vocalização falsa, por exemplo, de alarme para a águia, para o macho alfa sair fora e ele pegar a comida. Então, isso é uma evidência de intencionalidade comunicativa, tem intenção de... Mas eu estava também pensando que, por exemplo, o chimpanzé parece que ele usa realmente a vocalização nem para denotar, né? Ele só, susto, mas nesse sentido, que não é uma denotação, né? Ou seja, parece até um outro nível ainda. Não? Exato, não é uma denotação. É igual a tal das vocalizações. Quando eu olho uma cobra e falo, ui, é uma coisa, é um reflexo, né? Ou seja, não é exatamente isso que esses macacos estão fazendo, estou falando, né? É um outro nível. Nós temos evidência, tem as duas coisas, parece. Por exemplo, o prego, ele tem uma coisa que parece o nosso, sabe quando você está comendo que você faz assim, né? Que é uma interjeição. Eles têm esse tipo de interjeição, que não denota nada. Ele está sozinho e faz, né? Então, tem uma coisa parecida com as interjeições, que não tem referência nenhuma, que não tem nenhum tipo de referência, né? Que pode ter as vocalizações, as interjeições, a gente pode achar significado nelas. Mas esses significados são... Quem trabalhou muito com isso foi o Ameca. Esses significados são de base afetiva, não é de base cognitiva. Então, é interessante a gente pensar isso. E é isso que eu estou te falando. Então, aqui você tem posições diferentes. A manipulação dos signos referenciais é exclusiva dos seres humanos. Bickerton, Wheeler e Fisher e Price. Está vendo a Fisher aí? Pois é. Então, essa ideia de que a manipulação do símbolo, ela é humana. As vocalizações têm referência funcional. E aqui você tem todos esses autores aqui trabalhando com... A noção de referência funcional, gente, ela é mais ou menos uma saída, tá? Porque quando os primeiros trabalhos, principalmente do Evans, saiu mostrando que tinha referência, isso foi tão criticado, isso foi tão disputado, a possibilidade de comparação com linguagem humana foi tão criticada que a ideia foi falar o seguinte, não, eles não têm um sistema referencial, eles têm o que a gente chama de referência funcional. Tá? Então, aqui está a referência funcional. Deixa eu passar aqui, senão eu não dou conta de... porque eu tenho que sair do modo... Aqui. Então, o que é a referência funcional? Os critérios para você ter uma referencialidade funcional. Um signo vocal é fundamentalmente referencial se e somente se tiver o critério da produção. Exibe certo grau de especificidade, né? Num determinado contexto. Então, ele o chamado X, ele é realizado no contexto X, né? E não no contexto Y. O critério da percepção.
esse chamado, essa vocalização, ela elicia respostas comportamentais dos receptores, independente de um contexto predatório. Então, quando há o chamado, você tem um comportamento, resposta pelo receptor do chamado. Bom, aqui está aqui, então, aqui, ó, uma boa ilustração, né? Então, aqui você tem os Vervet Monks, né? O trabalho do Seyfarth and Cheney, eles trabalharam muito com isso, tá? Eles são primatólogos. E a gente está vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui os espectrogramas, é que quando você tem, ó, que os chamados, vocalizações para alarme, para cobra e para leopardo são diferentes, tá? Então, são acusticamente diferentes. E quando o animal quando o animal o vocalizador dá o alarme, você tem um comportamento de resposta. Por exemplo, se é o alarme para águia, o receptor esconde debaixo de um ambush, de uma árvorezinha, né? De uma arvrinha, né? Quando você tem um chamado para leopardo, o receptor vai para o alto, quer dizer, ele sobe. E quando você tem chamado para cobra, ele fica na pontinha do pé e fica vistoriando o ambiente. Chamado para snake, eu já vi com macaco prego, e é exatamente isso que ele faz. Ele fica na pontinha do pé, todos eles ficam na pontinha do pé e começam a vistoriar o ambiente para ver onde está. É legal? Mas então, você tem essa relação entre o referente externo, né, essa especificidade entre o chamado e o referente externo, o predador, e a resposta que ele elicia, que o chamado elicia. Então, isso é que define a referencialidade funcional. Outra coisa que a gente precisa pensar, então, aqui voltando aqui para eu poder fechar, é que a nossa referencialidade ela não é funcional. O nosso sistema ele é algo muito mais complexo, porque, na verdade, a gente tem vocalizações que nem sequer tem significado claro, né? Pega, por exemplo, um there, do tipo, there arrived the letters, ou sei lá. Você vai ver que o there não tem significado claro. A gente pode ter uma questão de definitude por trás, mas não é claro qual o significado. Or it rains, qual o significado do it, né? Então, a nossa referência, ela é completamente diferente, e isso está ligado àquela diferença entre ser monoplano e ser biplano. Né? Bom, a outra coisa que a gente precisa pensar, e que eu acho que vocês estão interessados aqui, é na ontogenia do sistema, desses sistemas de vocalização, né? Então, aqui você tem o trabalho com baboons, né? E então, aqui você tem os predadores que são confirmados. O leopardo, o Marshall Eagle, a cobra piton, né? E os baboons, porque tem disputa territorial entre diferentes grupos. Então, esses são os predadores confirmados. Os potential predators, os predadores em potencial são vários outros. E os não predadores também. Durante o processo de aquisição, aqui está, ó. Então, quando você pega um infante, né, um filhote, um infante, você vai ver que ele vai soltar, por exemplo, o chamado de águia, a vocalização de alarme para águia, para qualquer tipo de raptor. Então, qualquer coisa que voa é pum, tá? Ele vai soltar esse chamado. Eles soltam até para a folha que está caindo. Então, ele não tem esse mapeamento entre a vocalização e o referente externo, ainda não é clara. E uma pergunta que precisa ser feita para quem está trabalhando estabelecer um sistema gramatical para essas vocalizações isso precisa ser parte da definição lexical de cada chamado? Ou isso é conhecimento de mundo? Os macacos jovens, os juveniles, eles já começam a apresentar aqui um certo controle, né? Eles apresentam menos variação, então já tem um certo controle. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Entre esses macacos todos, com exceção do marmoset, né? Entre esses macacos todos,
os infantes são ignorados. Quando eles fazem o chamado errado, bum, todo mundo ignora. Tá legal? Os juvenais, eles começam a ter, eles começam já a fechar, eles apresentam menos vocalizações nos contextos errados, tá? E os adultos, eles fecham, então, eles só fazem a vocalização quando tem um Marshall Eagle, que é, de fato, o predador. Nenhum outro vai causar a vocalização. Mas aí, então, você está vendo que essa definição, né? Fechar qual é o contexto em que a vocalização vai ser feita, isso é parte do desenvolvimento do animal. Isso leva a gente agora para essa discussão maior aqui sobre... Você diria, Celine, que isso seria a pragmática, de certa forma? Deixa eu te contar. O Vitor Nóbrega, né, que é outra pessoa que está trabalhando com isso, na USP, a gente troca muita figurinha, né? O Vitor e eu começamos a trocar figurinha quando o Vitor estava escrevendo a dissertação dele. O Vitor considera que essa especificação ela é parte, se você quiser trabalhar com um sistema de traços, igual a gente trabalha dentro do programa minimalista para a linguagem humana, estabelecendo quais são os traços de um item lexical, isso tem que ser um traço, isso tem que ser estabelecido em termos de traço. Você tem um traço geral que é animal que voa, e você especifica esse traço com o referente exato daquele animal. Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que isso pode ser algo que fica em aberto e você tem um conhecimento de mundo que fecha para você. Então, realmente uma questão de... não sei se a gente precisa estabelecer que eles têm pragmática, mas eu também não estou certa de que a gente precisa estabelecer que isso é parte da definição lexical dessas vocalizações. Então, a gente entra agora, então, na aprendizagem vocal, que é outra diferença que nós temos, tá? Então, os primatas não humanos não parecem possuir aprendizagem vocal. Isso, quem tem batido muito nisso é a Fisher. A questão aqui é diferente, porque você está vendo aqui, você está vendo esses gráficos aqui, então, isso aqui é o desenvolvimento da frequência em infantes, né? Chamado de Q em macacos restos. Então, a gente vê que eles vão dominando, né? A cada semana, eles vão dominando a frequência do chamado, né? Então, tem um desenvolvimento acústico, tem um desenvolvimento ali, mas isso é diferente, isso é diferente do que a gente vê na linguagem humana, né? Que é um desenvolvimento bem mais amplo. Foram feitos trabalhos com restos criados isolados, né? E a conclusão, trabalho do Newman e Simons, e a conclusão é que restos que são criados isolados produzem vocalizações anormais. Então, isso aqui seria igual pássaro canoro, né? E humanos também. O contato na espécie, ele é essencial para o processo de aquisição do sistema de vocalização. Ou seja, não é um sistema puramente inato. Ele depende de aquisição, de aprendizagem. Bom, esses resultados... Oi. Então, é que eu já vi uns estudos que mostram até que em casos de privação, né, pelo menos em pássaros canoros, eles não conseguem nem desenvolver, muitas vezes, um canto que é reconhecido pela própria espécie, né? Isso. Então, tem várias especificidades que muitas vezes nos aproxima o processo de vocalização deles do nosso processo de aquisição da linguagem. Exatamente. Então, em termos de aquisição, nós somos parecidos com pássaros. Se você pegar um humano e tirar, isso já aconteceu, aberrações, né, familiares, pessoas doentes que isolam os filhos, isso já aconteceu. E a gente vê que, por exemplo,
uma criança que fica isolada durante a infância, ela não adquire linguagem. Né? É um sistema que não tem uma gramática por trás. Me parece também que, pelo menos assim, eu tive a impressão de que eles tinham alguma coisa semelhante ao nosso período crítico também, né? Uma janela temporal que era ideal, excelente para que eles desenvolvessem o canto. Só que é muito menor, um tempo muito mais curto que o nosso, né? Parece que é uma janela de 4 dias, uma coisa bem menor do que o tempo que a gente tem para desenvolver língua. Isso, Isadora. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quem já teve passarinho em casa, isso é facilmente visto. Eu já tive o zebrafinch. O zebrafinch, acho que no português é o bico de lacre, né? O nome dele é bico de lacre. O zebrafinch, eu tive um casal e o pessoal do MIT que estava trabalhando, a Maré, talvez queira saber desse pessoal que está lá, o Jesse D trabalhou com essa questão, de fazer um mapeamento neuronal. E aí eles me deram um casal e eu levei para casa. E nasceram os filhotes. Mas é visível o período crítico. Né? Caramba! Esse declínio gradual do canto da espécie a partir do contato com o pai. É muito visível. E é engraçado que parece que eles também têm uma coisa de ter uma fase bem parecida com o balbucio, né? Que eles vão testando assim, e aí vão acertando, vão errando, até conseguirem chegar num padrão adulto, né, de canto. Exato. Então, nada nesse... Eu vou falar daqui um pouquinho, mas esses resultados do Newman e Simons, eles tentaram replicar, tá? O Hammer Smith tentou replicar com 2 grupos de infantes, um criado pelas mães e infantes criados isolados, e a conclusão é que o desenvolvimento é igual. Lindo. Tá legal? Então, aqui a gente não tem, pelo menos nos restos, a gente não tem nenhuma evidência de período crítico ou de aprendizagem vocal. O sagui pigmeu, aí eu acho que a Marina deve gostar muito disso. Aqui tem uma coisa interessante, né? O sagui pigmeu, ele apresenta processo gradual de aquisição, uma possível fase de balbucio. Isso é o trabalho do Snowden. O Snowden tem trabalhado muito com isso e tem mostrado essas fases de aquisição no sagui pigmeu. Sagui, de fato, é um macaco? Desculpa, talvez é uma pergunta estúpida, mas... Pergunta para a Marina. Marina é especialista em saguis. Marina? Ela teve que sair. Então quem vai responder? O Google. Ô, Silene. Oi. Macaco, o que a gente chama de macaco são, a princípio, os primatas todos, né? É uma ordem de mamíferos e sagui é uma família de primatas. Família Calitrichidae. É uma família dentro dos primatas. Então, como tem Hominidae, tem Calitrichidae, que é uma família específica, que é o que a gente chama de sagui ou de micos, né? Mas, assim, a gente usa o termo grandes símios e macacos. Isso. Mas, na verdade, porque macaco é um termo que pode ser usado para tudo, né? Para os primatas todos. Exatamente. E aí, porque a gente sabe que tem várias espécies que são bons na aprendizagem fonológica, né? Chamam fonética, na verdade, né? Que não são macacos, mas que são também o meu discernimento biológico é muito limitado, mas que, né, espécies de tipo de hamster, tipo de rato, né, assim, e aí eu não sei qual é a relação possível que isso tem com o sagui, só fiquei curiosa por causa disso. Acho que golfinhos também, né? Mas entre golfinho e sagui eu não vejo muito. Mas aqui é interessante a gente pensar no Takahashi, o Daniel Takahashi, que é um pesquisador do Instituto do Cérebro, lá no Rio Grande do Norte, que está trabalhando com os marmosets. E o Takahashi, ele também já trabalhou com o Snowden. Esse cara,
eu acho que do Brasil, esse cara é de longe o cara mais famoso. Tá? O dia que eu cheguei no Instituto do Cérebro, que o Siddhartha disse assim, isso aqui é o Daniel Takahashi. Eu disse, quê? Eu falei, esse aqui é o Daniel Takahashi. Eu larguei o Siddhartha e saí correndo. Eu falei assim, pera lá, que eu tenho que falar com esse cara. E o Siddhartha não entendeu nada. Depois ele disse assim, tá, entendi. Porque realmente ele é um grande nome na área, o Takahashi. E o Takahashi tem um trabalho muito interessante, o que ele mostra que trabalhos experimentais e trabalhos de observações in natura, que ele mostra que esses animais, os marmosets, eles têm uma aprendizagem vocal, tá? E essa aprendizagem, ele linka isso com o fato de que você tem uma espécie que é mais em prol do social. Tá? Então, os filhotes, por exemplo, quando você olha para macaco prego, você tem muito... o filhote fica muito na responsabilidade da mãe, né? Então, é muito a relação filhote-mãe. Claro que, às vezes, você tem uma outra fêmea olhando todos os filhotes. Eu já até apanhei por causa disso, tá? Porque tinha uma fêmea olhando os filhotes e eu estava louca para ir ver os filhotes e ela avançou em mim e me bateu feio. Mas não é diferente do que acontece com os marmosets. Os marmosets, eles são, os filhotes pertencem ao grupo. Então, tem uma socialização maior e ele acha que é isso que é responsável pelo processo de vocalização, de aprendizagem vocal, também nos humanos. Silene, eu tenho algo a acrescentar sobre isso, porque os saguis, eles são grupos sociais matriarcais, né? A fêmea dominante, ela inibe a ovulação das outras fêmeas através de feromônio, e aí, como ela copula com mais de um macho dentro do grupo, tem a incerteza da paternidade. Então, e em geral, os saguis têm filhotes gêmeos. E como eles são primatas de pequeno porte, a fêmea não consegue carregar 2 filhotes ao mesmo tempo. Então, todo o grupo ajuda no cuidado parental na hora de carregar o filhote. E eu acompanhei durante minha monografia e a minha dissertação muitos anos de trabalho de campo acompanhando os saguis e observando eles no Jardim Botânico, né? E aí os filhotes, eles ficam no dorso dos indivíduos adultos e, como a Silene falou, os filhotes de saguis, eles passam o tempo inteiro chorando, pedindo comida. E aí os adultos, quando eles estão de saco cheio, já cansados de carregar o filhote, eles começam a raspar, a esfregar o dorso onde está o filhote na árvore para que o filhote saia. Aí, às vezes, o filhote fica agarradinho com a mãozinha no galinho, às vezes ele cai da árvore, dá uma peninha, aí vem outro indivíduo adulto e pega ele. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa é que você falou que tem uma diferença da vocalização dos filhotes de saguis. Então, esses trabalhos indicam que em sagui você tem possíveis fases de aquisição. Então, tem aquisição, a aquisição envolve, ela tem um processo de aprendizagem que você não vê claramente nas outras espécies. Marina, por exemplo, o macaco prego, eu, para te falar a verdade, nunca vi outra fêmea que não fosse a mãe carregar o filhote. Verdade. Se os filhotes estiverem no chão, e às vezes a fêmea abandona o filhote para ir buscar comida, né? E aí sempre vai ter um adulto por perto quando tem um grupo de filhotes ou de juvenis. Vai ter sempre por perto. Mas, assim, você não vai ver uma outra fêmea que não é a mãe carregar o filhote. Eu nunca vi. E eu já vi, por exemplo, o macho, o alfa fica por perto, tá, gente? Entre os macacos prego, você tem um alfa dominante, ele copula com todas as fêmeas. Tá? Então, assim, talvez essa diferença entre os dois sistemas
um sistema matriarcal e um sistema patriarcal, isso faz uma diferença, né? Porque a obediência ali é o macho alfa. Então, às vezes, os filhotes são cuidados, talvez por causa dessa imposição, não sei, eu estou aqui delirando, do macho alfa, mas não tem nada que seja algo mais interessante do que isso. Quando eu conversei com o Takahashi, eu até disse para ele que seria muito interessante, dado essa hipótese dele, observar também o suricata, né? Aí observar um outro tipo de comunicação animal, mas observar o suricata, que onde você vê um sistema, uma organização social parecida. Para ver Silene, essa complexidade, esse processo de aprendizagem tem alguma relação com a complexidade acústica? Se reflete numa complexidade maior acústica também? Então, o Takahashi ele fez um experimento que ele pegou twins, gêmeos, né? E separou. Então, um deles foi criado só com a mãe e o outro foi criado com um grupo, né? Então, ele fez essa diferença. Um tinha acesso só à mãe e o outro tinha acesso a todo mundo do grupo. E o que ele notou é que a complexidade acústica, ele separou eles nos 2 primeiros meses de vida. Então, os 2 primeiros meses de vida faz uma diferença, porque naqueles meses o filhote passa de um barulho para um tom, para um sistema tonal, para uma vocalização que é tonal, que carrega significado, que tem uma referência funcional. E o que o Takahashi notou é que aquele que teve acesso a todo o grupo, o desenvolvimento acústico foi muito mais rápido. Não, mas na verdade o que eu quis dizer é que se o macaco rhesus, sei lá como se fala, tem uma complexidade acústica maior do que outros macacos que não têm tempo de aprendizagem, por exemplo. Não. Não, né? Então não é reflexão, não é. Não podemos dizer que tem algum tipo de complexidade maior. Isso não. Ou seja, desculpa. A gente não sabe. Ou talvez seja uma complexidade de variabilidade individual, né? Que ele então tem que aprender, pode ser. Eu acho que essa pergunta que você está fazendo, se os saguis têm mais complexidade, com certeza o sistema não é mais complexo. Agora, eu também acho que a gente nunca fez essa análise comparativa para ver se tem algo dessa natureza. Né? Uma complexidade acústica maior. Mas, assim, eu acredito que, em termos de comunicação dos primatas, a complexidade da comunicação depende muito da complexidade evolutiva da espécie, né? Então, por exemplo, você tinha falado do chimpanzé, e o chimpanzé tem um genótipo 99% semelhante a humanos. Então, eles são os nossos primos mais próximos. E assim como o macaco prego, ele é o primata mais inteligente do Novo Mundo. Então, provavelmente a complexidade da comunicação entre o grupo é bem mais complexa do que os saguis, que estão bem mais distantes de nós evolutivamente, por exemplo. Eu acredito que deve ser. Mas não em termos de vocalização, talvez. Não, essa é uma pergunta, essa é uma possível hipótese, né? Que a proximidade genômica pode levar a uma maior complexidade. Mas veja bem, nesse caso, isso não seria verdadeiro para o macaco prego. Então, o macaco prego teria de ter uma complexidade menor. Outra coisa que a Marina está falando é a questão da habilidade de aprendizagem, né? Por exemplo, então, o macaco prego ele é considerado o chimpanzé do Novo Mundo, porque realmente ele tem ele é muito inteligente. Ele manipula a ferramenta muito bem, né? Ele desenvolve padrões culturais interessantes. Por exemplo,
entre a espécie... como é que é o nome da espécie? A espécie lá do cerrado, gente? Libidinosos. Os libidinosos do cerrado, da caatinga. Os libidinosos da caatinga, eles desenvolveram o seguinte, quando as fêmeas estão no cio, elas querem copular, tá? Então, é um verdadeiro inferno. Elas ficam muito em cima do macho alfa, dos machos em geral, mas mais em cima do macho para copular. E quando ele não quer copular, aí elas choram, fazem uma cena toda, tá? E lá elas desenvolveram, uma fêmea desenvolveu essa técnica e todas as outras copiaram, que é o seguinte, quando o macho não quer copular, ela joga pedra nele. E é muito interessante, esse é um trabalho bem interessante. Em 2 anos, todas as fêmeas estavam jogando pedra. Esse comportamento, né, essa aprendizagem é vista neles, por exemplo, quebrar coco. Os infantes, eles observam os adultos quebrarem coco, os adultos têm uma certa tolerância e dividem, às vezes, a castanha com os infantes que estão por perto, e aí depois ele vai manipulando as pedras até se tornar um exímio quebrador de coco. Isso não é só nós, por exemplo, os macacos japoneses também, sabe aqueles macaquinhos que ficam dentro d'água quentinho, sabe qual? Então, aqueles macaquinhos, eles, eu vou falar deles daqui a pouquinho, aquele macaquinho, ele também tem uma aprendizagem cultural bastante interessante. Por exemplo, eles lavam a comida que vai comer. Então, eles começaram a lavar na água doce e depois descobriram que eles moram numa ilha. E depois descobriram que era melhor lavar na água salgada, que dava mais sabor. Então, eles pegam batata doce, por exemplo, e lavam. Mesmo quando ela está limpa, eles lavam. Eles jogam, por exemplo, eles pegam trigo misturado com areia e jogam no mar para a areia afundar e o trigo flutuar e eles comerem. Isso é uma aprendizagem, mas aparentemente você ser capaz de você apresentar a aprendizagem em outras esferas não garante que a espécie vai ter uma aprendizagem vocal.